Eu não tô nem sabendo reagir a esse episódio. Eu vou começar o vídeo de hoje com uma anedota que vai fazer sentido pra quem já tenha assistido o episódio de hoje. Mas é o seguinte, em 2017, quando saiu Star Wars The Last Jedi, tem aquela cena muito foda quando o Luke tá lá em Crait, né, fazendo o Astral Projection dele, e ele sai, e a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, e a Primeira Ordem começa a atirar nele, e, tipo, voam uns bagulho vermelho pra tudo quanto é canto. A minha primeira reação no cinema, quando eu vi essa cena, foi: caralho, a Disney perdeu a linha. Foi full Tarantino, explodiram o Luke. Porque foi a primeira reação que eu tive. A minha reação ao episódio de hoje de Falcão e o Soldado Invernal foi: caralho, a Disney foi full Tarantino. A gente precisa conversar sobre isso. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom e... esse episódio! Assim, o que eu gosto da série do Falcão e o Soldado Invernal é que ela não é uma série que lida com preto e branco, né? Assim, tá todo mundo ali na zona cinzenta e isso é tão maneiro de explorar e ver a Marvel, tipo, dar esse passo e dar esse passo de maneira tão graciosa, porque assim... Aqui, sem qualquer tipo de bairrismo em relação a Marvel versus DC, falando exclusivamente do que a gente tem visto produzido para cinema e TV, né, no caso da Marvel agora. A gente tradicionalmente tem a Marvel como... são os filmes mais bobinhos, mais engraçadinhos e tal. Não que eles fujam de tratar de temas mais sérios, mas assim, são filmes e séries de modo geral mais espirituosos, mais divertidinhos. Enquanto a DC tem essa premissa de tipo, não, a gente é dark, a gente é obscuro. O próprio Zack Snyder falou que o meu filme é um filme para adultos e tal. Esse episódio de Falcão e o Soldado Invernal elevou esse rolê de tipo, não, esse é uma série para adultos, para um outro nível, porque... Vamos falar sobre o que aconteceu. A gente tem aí o Bucky, o Sam e o Zemo trabalhando juntos para tentar encontrar a Karli Morgenthau e os Flag Smashers. O Zemo porque ele quer acabar com todos os super soldados, o Bucky e o Sam porque querem parar a Karli Morgenthau e tal. E é maneiro ver, assim, como o Zemo, ele entende do submundo do crime, né? Eu gosto muito quando a gente tem tempo pra passar com os nossos vilões e anti-heróis e tal, porque eles sempre têm esses saborizinhos, essas apimentadinhas e tal, que são incríveis. E ver o Zemo saber lidar com os refugiados e ver a reação dos refugiados ao Sam e ao Bucky é muito legal. Eu gostei muito também que eles aprofundaram um pouco mais no porquê que existem essas pessoas que estão deslocadas, né? A gente meio que não tinha ainda discutido o que tinha acontecido para gerar os Flag Smashers, e nesse episódio a gente tem um aprofundamento. Então, o que aconteceu? Durante o blip, muitos países abriram as suas fronteiras para as pessoas virem porque estavam precisando de mão de obra, porque precisavam reconstruir, porque precisavam fazer várias coisas. No momento em que teve o blip de volta, né, no momento em que as pessoas apareceram de novo, todas essas pessoas que tinham sido recebidas de braços abertos, tinham conseguido emprego, tinham conseguido casa, refúgio das suas próprias condições e tal, foram escorraçadas, foram postas pra fora, foram postas pra rua, perderam seus empregos, porque as pessoas tinham voltado. E é daí que surgem os Flag Smashers. São pessoas que tinham sido abraçadas pós-sumiço, né, pós-estalo, e quando as pessoas voltam, foram expulsas de onde estavam. E aí você gera um monte de gente que está refugiado, sendo que, tipo, nem passou necessariamente por um grande problema, como quando eu tinha explicado o que eram os desplazados, né, os displaced peoples. Então, muito bacana a lógica de falar sobre isso. Eu gostei da maneira como o MCU
trouxe a questão e realmente, assim, você assim tem uma centena de milhares de refugiados no mundo inteiro. Mas então, o nosso trio Ternura, Bucky, Sam e Zemo vão até um campo, né, de refugiados. E o Bucky e o Sam são muito durões, assim, na hora de falar com as pessoas, enquanto o Zemo entende a lógica. Então, ele se aproxima das crianças, leva um pouco de bala e tal, e começa a trocar informações com as crianças. E descobre onde vai ter o funeral da Mama Donia, que era a pessoa que a Carly estava tentando salvar e tal, quando ela entrou em contato com o cientista lá de Madripoor. A gente tem a volta dos insuportáveis, na verdade, coitado, do insuportável Capitão América e do Battlestar. E a gente começa a ver que o Capitão América tá meio que quebrando sob pressão, né? O John Walker não tá sabendo lidar com ser o Capitão América, com a pressão que é ser o Capitão América. Ele não sabe lidar com o fato de que o Sam e o Bucky não respeitam a autoridade que ele acha que tem só porque alguém deu o escudo a ele. E ele é cada vez mais agressivo com eles e tal. E ele começa a se sentir tentado pela perspectiva de tomar o soro. E só reforça, na verdade, a teoria do Zemo de que todo mundo, quando toma o soro, vira um supremacista. E esse cara já tem uma pegada... Eu gostei, eu achei maneiro, eu achei curioso que o novo Capitão América é basicamente um incel, né? Ele fica transtornado quando as Dora Milaje aparecem e batem nele, tipo, sem nenhum problema. Ele fala assim, elas nem eram super soldados. E eu fiquei... Pra mim, o subtexto era, cara, eu apanhei desse mulherio e elas nem eram super soldados. Porque ficou, assim, pra mim, pelo menos implícito, principalmente do discurso e da postura toda do Capitão América. Então achei curioso que o novo Capitão América seja um incel. Acho que é uma conversa sobre metalinguagem que a gente precisa ter. E é claro, as coisas escalonam, o Sam tenta conversar com a Carly, né? Ele vai até o funeral da Mama Donia, conversa com a Carly, e quando ele consegue começar a criar um laço de confiança e tal com ela, o desgraçado do John Walker diz, não, eu vou lá, e aí chega querendo prender a Carly, e aí é claro que rompe todo o laço de confiança que eles construíram, e enfim, dá ruim. Nesse momento o Zemo dá o jeito dele, dá uma escapada e tal, quase consegue matar a Carly, mas ela deixa cair os soros de super soldado e aí ele sai quebrando os frascos, e a gente já sabia nesse momento que ia dar merda, porque era claro que ia sobrar um frasco e era claro que o doente do John Walker ia tomar. E tem uma conversa muito legal do John Walker com o Battlestar, em que ele pergunta, né, e tal, você tomaria? E o Battlestar diz, eu tomaria. Mas você não tem medo do que o soro poderia fazer com você? E aí o Battlestar diz, não, porque o soro só aumenta o que você já é. Cara, e esse personagem, ele é muito bom, porque ele é tudo aquilo que o John Walker deveria ser, porque ele é militar, ele acredita na força do militarismo e tudo mais, não sei o quê, mas ele tem uma compassa moral. Bússola, Nádia, era a palavra que você estava procurando. Compass ou bússola? Compassa não faz sentido. Que a gente sabe já desde o princípio que o John Walker não tem. A gente viu no segundo episódio, a primeira frase do personagem do Battlestar com o Capitão América foi, olha, você não vai mais poder socar o seu caminho através dos problemas. Que já fala muito sobre a personalidade do novo Capitão América, né? Então, assim, é bacana a gente ver esse crescendo e ver o Capitão América virando cada vez mais paranoico, cada vez mais bolado e tal. E aí, a Disney foi lá, né? Então eles descobriram onde estavam os super soldados, o Sam e o Bucky foram falar com a Carly, que tinha ameaçado a família do Sam. O Sam foi lá tentar conversar com ela. No que ele tá conversando com ela, a Sharon, que tinha ficar de olho no Capitão América, diz pra ele, acho que ele encontrou aonde estão os super soldados. A Carly saca, eles saem um pouco na porrada e todo mundo corre pra tentar localizar os super soldados, e é nesse momento que o John percebe que ele vai apanhar muito de novo. E aí ele toma o soro. E é curioso porque quando foi com o Cap, o negócio do soro demorava um pouquinho, assim, foi instantânea a transformação, mas ele, tipo, ficou meio zoado logo depois da transformação. Mas parece que essa nova versão era, tipo, só, assim, quase uma aspirina, né? Porque ele tomou e tava no meio da porrada quando ele tomou e seguiu dando porrada. Então, maneiro, achei show. E aí, como veio construindo ao longo do episódio, no momento em que ele toma o soro, o bicho sai completamente de controle.
começa a ser cada vez mais violento, até que eventualmente a Carly, sem querer, né? Eles estão no meio da briga e tal. Ela reage a um ataque do Battlestar, chuta ele contra uma pilastra e mata um dos melhores personagens que foram introduzidos por essa série. E nesse momento rola um de tensão entre todos os envolvidos. Os super soldados dos Flag Smashers ficam tipo, caceta. A própria Carly fica chocada de ter feito isso. E o Bucky e o Sam ficam tipo, caraca. E, é claro, o Capitão América vai lá, corre pra atender ao Battlestar e tal. E aí, nesse momento, os Flag Smashers fogem e o Bucky e o Sam saem correndo atrás deles e o Capitão América foge por uma janela. Inclusive, esse moço precisa aprender que portas têm maçanetas que abrem, porque a quantidade de porta que ele quebrou desnecessariamente ao longo desse episódio... Moço, você não é uma bola de demolição, você pode abrir as portas. Mas enfim, ele persegue um dos Flag Smashers por uma praça e executa o cara a sangue frio em praça pública, sendo filmado por todo mundo. E é isso. E a Disney realmente foi full Tarantino. Assim, claro, não tem sangue jorrando e tal, mas... carambola! Eu não esperava isso. E não é nem só o fator Tarantino de, tipo, tem sangue e tal. Assim, a dessacramentalização do escudo do Cap, né? A gente abriu a série falando, porque o escudo é o símbolo, é o legado do Steve, é tudo que o Steve representava, as pessoas precisam desse símbolo de esperança e tal. E aí ver esse símbolo soiled, tipo... sujo de sangue, sendo usado de uma maneira tão cruel, tão... Achei bem maneiro, tô ainda mais curiosa, assim, de como é que isso vai se desenvolver. Sigo acreditando que potencialmente a Sharon seja o Power Broker ou esteja envolvida com o Power Broker, apesar de preferir não acreditar nisso, porque eu gosto da personagem, eu gostaria que ela fosse mocinha, mas ao mesmo tempo acho que pode ser um desenvolvimento muito maneiro, e eu acho sempre legal quando a gente tem vilã mulher poderosíssima e tal, então show de bola. Gostei de ver a Dora Milaje aparecer, dar uma chance ao Bucky de tipo, olha só, você tem 8 horas pra me entregar o Zimo, senão eu venho buscar. E aí elas efetivamente forem buscar. Achei maneiro ver que o idiota do Capitão América não consegue sair da própria cabeça por 30 segundos pra entender que nem tudo gira em torno da quest dele. E que isso resultou não só na humilhação dele pela Dora Milaje, mas também na fuga do Zimo. Quero saber se o Sam e o Bucky vão ajudar agora a capturar o Zimo, como é que vai ficar essa parte do rolê. Tem muitas peças rolando aí nesse tabuleiro. Tô bastante, assim, animada pra ver os próximos episódios e quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio. Se vocês esperavam que a Disney fosse ir, assim, full dark, no stars, porque, né? Caramba! E é isso. Até a próxima.